Olá! Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E hoje recebo dois convidados que já estiveram conosco em episódios anteriores. Nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, que habitualmente me acompanha em nossos podcasts, e Leila Tambela, diretora da unidade Rio de Janeiro da Wisdom, que também já esteve conosco no episódio 7, no qual tratamos do tema Assessment. Tudo bem com vocês? Oi, Aline. Tudo bem? É uma satisfação estarmos novamente juntos em nosso Papo de DHO. Oi, Aline. Oi, Luiz. Eu estou muito feliz de compartilhar esse episódio sobre mais um tema tão relevante quanto esse. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de lideranças, um programa estratégico que visa alinhar competências, cultura e comportamentos das lideranças com os objetivos e desafios das organizações. Vamos mergulhar nesse tema. Para começar, por que o desenvolvimento de lideranças é tão necessário para as organizações atualmente? Leila, você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Porque liderança e liderar não é apenas sobre gerenciar pessoas. Ela envolve também potencializar talentos, alinhar comportamentos à estratégia da empresa e garantir que os resultados sejam sustentáveis. Liderar é um processo que precisa ser alinhado de forma coerente com a realidade dos valores da organização. Sem lideranças preparadas, toda transformação cultural e organizacional pode ficar comprometida, né? O processo pode ficar mais lento do que a gente almeja. Complementando a Leila, eu diria que o desenvolvimento de líderes não envolve apenas capacitação técnica mais fácil e mais rápida de absorver, mas, sobretudo, de introjetar consciência sobre como seus comportamentos se refletem nas equipes. E aí eu estou me referindo às lideranças, bem como impactam clientes, sejam eles internos e externos, e, consequentemente, isso vai acabar refletindo nos resultados da empresa. Legal. Eu gostaria de falar agora sobre os diferentes tipos de programas. Luiz, você poderia falar sobre a diferença entre programas? Ou seja, entre sensibilização, conscientização e transformação? Claro, Aline. E Leila, fique à vontade para fazer alguma complementação, tá? Estou aqui. Eu diria, Aline, que palestras com duração de 2 a 4 horas tendem a cumprir seu objetivo de sensibilizar as pessoas envolvidas para aquilo que é o tema dela e propiciar aos participantes conceitos, bem como despertar o interesse delas naquele tema. Se você quiser fazer algo mais denso, mais concreto, eu diria que programas de 8 horas envolvendo dinâmicas, palestras e rodas de conversa sobre o objeto do programa tendem a promover a conscientização das pessoas que dele participem, permitindo uma maior reflexão e, obviamente, uma discussão mais aprofundada. Entretanto, se o foco é transformar comportamentos, como o adulto só aprende fazendo, e a gente já falou sobre isso em outros momentos, e só aprende fazendo se tiver convencido de que essa transformação lhe permitirá tornar-se um profissional mais capaz e melhor sucedido. Então serão necessários, no nosso conceito, programas com 16 a 24 horas de duração, suportados por metodologias participativas e focadas na aplicação prática dos resultados.
para que possa atingir os objetivos previamente estabelecidos. Complementando, eu entendo ser pertinente também mencionar que na Wisdom, sobretudo nas áreas de especialidade, desenvolvimento de pessoas, a gente trabalha suportado em duas bases conceituais. Uma visão de mundo, que é a antroposofia, que nos orienta especialmente sobre como os seres humanos se desenvolvem. E na teoria dos motivos sociais do David McClelland, que é a nossa base para definir competências. Ambas orientam a concepção de soluções sob medida para aquela organização, focada no propósito da empresa e alinhadas com a sua cultura e aos resultados que ela deseja alcançar. E Leila, quais são os principais objetivos de um programa de desenvolvimento de lideranças? Essa é uma pergunta e tanto. Sempre questionamos nossos clientes quando somos acionados para eles serem bem objetivos e claros sobre esse tema. Nem sempre é simples. Mas, em linhas gerais, podemos atender expectativas que envolvem vários temas. Vamos lá, um por um. Construir uma visão consistente. Visão tem sempre a ver com o futuro, né? Ou seja, desenvolver uma visão homogênea e abrangente das competências essenciais a serem trabalhadas pela organização para o atendimento das suas metas prioritárias. E também do papel das lideranças envolvidas, né, para enfrentar os desafios da empresa e do contexto externo, né? Então, isso é uma forma da gente fazer isso. Outra, melhorar o processo de gestão. Ou seja, internalizar práticas eficazes de gestão de pessoas, orientadas para a busca de resultados relevantes para a empresa, tanto em termos de engajamento organizacional, quanto no que tange a integração entre suas lideranças e suas respectivas equipes, entre si e entre elas, dentro da organização. Um outro objetivo importante é definir referenciais, definir padrões de excelência que sejam inspiradores e positivos e que permitam estabelecer uma linguagem gerencial comum para a organização. Um outro ponto, fortalecer relações. Trabalhar em um ambiente motivador que potencialize o engajamento individual e das equipes com altos padrões de desempenho é o que propicia um time até alta performance. E, por fim, gerar consciência, autoconsciência, né? Ou seja, conscientizar as lideranças para elas absorverem conceitos e se capacitarem para a prática das competências em suas diversas formas. Também para se sentirem estimuladas para o autodesenvolvimento e a adoção de práticas favoráveis, tanto ao aprendizado contínuo, seu e da sua equipe, quanto para gerar inovação. E, por fim, mobilização. Hoje a gente sabe que o adulto precisa ser apoiado para botar sua vontade no mundo, né? Então, seja, ao se conscientizarem sobre suas necessidades de autodesenvolvimento, para a prática de competências, mobilizá-los para eles assumirem e implementarem seus compromissos individuais de crescimento. Aline, eu gostaria de complementar a fala da Leila, reiterando que é um investimento que promove engajamento, integração das lideranças e de suas equipes, desenvolvimento contínuo e, como a Leila falou no último parágrafo que ela comentou, gere mobilização no sentido de práticas inovadoras, visando, além de preparar os líderes para atuarem como agentes de mudança e facilitadores das iniciativas da organização.
Perfeito. A gente vê que esse programa realmente tem muitos objetivos. E Leila, agora você poderia, por favor, detalhar a metodologia que normalmente é utilizada na concepção de um programa de desenvolvimento de lideranças? Pois é. A gente falou há pouco, né, que nós trabalhamos suportado em duas bases conceituais, na antroposofia e na ciência dos motivos sociais do McClellan. Então, o nosso foco é para a concepção de soluções sobre medidas, apoiadas para apoiar o propósito da empresa e a sua cultura e os resultados que ela almeja alcançar. Então, todo programa de desenvolvimento é um espaço de transição entre algo que se tem, um padrão atual, e um padrão desejado, que deve ser formulado ao nível do indivíduo, da equipe que trabalha e da empresa no seu sentido sistêmico global. Está muito alinhado com o planejamento estratégico, com todas as metas que a organização tem. Portanto, um programa de desenvolvimento de liderança, que usualmente a gente concebe, é inteiramente estruturado com base numa metodologia vivencial e participativa, que utiliza como alavanca principal uma abordagem baseada em dinâmicas de grupo, no resgate de insights dos exercícios que a gente propõe, das vivências, em discussões orientadas e em trabalhos em equipe, focados preferencialmente na análise de casos reais da organização. Então, nesse último caso, tanto ao longo dos workshops quanto nas sessões de coaching intermódulos, que a gente sempre propõe nos nossos programas, para a gente apoiar os líderes a implementarem de fato, sejam elas individuais ou em grupo, e nos pós-módulos, a gente visa, de fato, consolidar o aprendizado, colocar em prática. O processo de desenvolvimento das competências a serem trabalhadas de forma prioritária pela sua própria natureza requer mais do que eventos isolados de educação. Ela exige disciplina e investimento em ações integradas e de reforço mútuo, que contribuem tanto para fortalecer o compromisso e a consciência da importância de se rever paradigmas de atuação, quanto para oferecer instrumentos úteis de gestão, que reforcem as práticas desejadas pela empresa. Aline, complementando a fala da Leila, eu diria que é fundamental que esses módulos sejam aplicados de forma contínua e integrada. Isso não é uma regra, mas idealmente com intervalos de 15 a 21 dias entre os módulos, que é o tempo suficiente para você fazer as sessões de coaching intermódulos, como a Leila disse, sejam elas individuais, sejam grupais, ou, depois que acabou o programa, a de consolidação final, sobretudo o último módulo, que a gente chama de pós-módulos. E por quê? A fim de garantir que os conceitos aprendidos sejam de fato internalizados e praticados no dia a dia da liderança e se reflitam nos resultados que a organização quer atingir. Ótimo. E agora sobre a abordagem nos módulos. Leila, você poderia nos contar como cada um deles contribui para o desenvolvimento dos líderes? É claro. Primeiro, queria ressaltar que o ambiente onde serão realizados os módulos é muito importante. A gente sempre recomenda ser um lugar fora da empresa. Esse deslocamento, ver de longe, porque seu ambiente de trabalho é bom. E que ofereça uma natureza agradável, árvores, uma paisagem, né? Essa paisagem é um apoio para esse processo. Em geral, a gente faz isso em vários módulos, e especialmente o primeiro módulo, o módulo 1, ele foca na relação da liderança com ela mesma. Ou seja, seu objetivo é levar que cada um dos líderes possam entender melhor o seu momento de vida e assumir os desafios que lhes são apresentados pela organização. O referencial
é a biografia de cada participante. E a partir de olhar essa biografia, trazer à luz quais são os modelos de liderança que estão introjetados em cada um desses indivíduos. O módulo 2, né, o segundo módulo, pode ter mais, vários até, mas na sequência, os módulos seguintes, em geral, focam na liderança com seu próprio time, em liderar a equipe, né? O seu objetivo é ampliar a consciência da inter-relação e da interdependência existente entre os membros de uma equipe no contexto da organização. A gente estimula a criação de referenciais de confiança, basicamente. Como é que eu melhoro, né, a minha comunicação e minha relação? E, em geral, a gente tem um módulo final que traz a função daquela equipe, daquela liderança daquela equipe no contexto da organização, ou seja, né, é entender os processos de desenvolvimento das empresas e bem como as dimensões de conflito que existem intrinsecamente nelas, né? Existem conflitos clássicos, né, que a gente sempre vai enfrentar nas organizações. Então, cada módulo ele deve ser apoiado através de sessões de coaching, intermódulos, sejam elas individuais, grupais, e para consolidar o aprendizado e para apoiar a efetiva e real aplicação dos novos comportamentos. A gente sempre propõe isso, e isso tem se mostrado fundamental para efetivamente consolidar o aprendizado. Perfeito. Eu tenho certeza que isso traz muitos impactos. Então, eu gostaria de perguntar, Luiz, quais impactos a gente pode observar após a implementação de um programa como esse? Aline, eu diria que o impacto ele é múltiplo, ele é diverso. Observamos o que a gente pode exemplificar no que eu afirmei. Primeiro, maior alinhamento estratégico, maior engajamento das lideranças de suas equipes, melhoria na qualidade das relações e, como a Leila acabou de puxar, no grau de confiança entre as lideranças de suas equipes e delas com as demais equipes. Tudo isso se refletindo na melhoria da qualidade da interação com os clientes externos. Além disso, os líderes passam a atuar como agentes de mudança, impulsionando resultados sustentáveis da organização. Posso trazer um exemplo? Claro. Em uma empresa em que eu conduzi o programa de lideranças, eles começaram a aplicar o seu aprendizado entre eles. Comunicação assertiva e foco em resultados estratégicos. Isso permitiu ampliar a eficiência, melhorar a integração entre as equipes e a percepção positiva disso pelos clientes internos e externos. Em uma outra empresa, um participante que não estava agendado para as primeiras turmas, ele, observando o retorno dos colegas, daqueles que primeiro participaram, perguntou: onde é que vocês estiveram? Que água vocês beberam? Estão todos tão levinhos, eu também quero. Então, os nossos programas de liderança, eles se preocupam em trazer esse impacto positivo, essa visão de que é possível. E essa leveza, é óbvio que ela decorre do conteúdo, mas ela decorre também daquilo que a Leila falou, do ambiente. Você fazer dentro da própria empresa, você está com a mesma postura, digamos, mais armada ou mais defensiva que você tem no ambiente cotidiano do trabalho. Mas se você vai para um outro ambiente para discutir as coisas de forma mais aberta, para fortalecer confiança, tal, isso favorece essa leveza que o participante
questionou e disse: eu também quero beber dessa água. Com certeza. Isso é muito interessante, viu? E agora eu gostaria de saber o seguinte: como garantir a continuidade desse desenvolvimento? Porque eu sei que com o tempo existe a probabilidade de que o aprendizado absorvido possa começar a se perder, né? Ainda que parcialmente, mas isso ocorre. Luiz, você tem alguma sugestão? Tenho, Aline. Eu sugiro que reuniões de monitoração tem que dar um tempo para a ficha cair e se consolidar, tá? Mas basicamente 6 meses após a conclusão do programa, pelo menos no âmbito de RH, tá? Se não reunir os participantes nas turmas que eles fizeram parte e tal, visando avaliar os resultados e definir ações de ajuste. E isso é mais importante ainda se houver alterações perceptivas na composição do conjunto de lideranças. Seja porque alguns saíram, outros novos entraram, a empresa cresceu e tal. Então, aqueles novos entrantes, eles não, vamos dizer assim, não beberam da mesma água ou com igual intensidade. A formação da cultura do grupo, ela não é a mesma. Então, fazer eventuais, definir as ações de ajuste e tal, tem como objetivo preservar a cultura comportamental internalizada ao longo do programa. Isso vai garantir que a transformação se sustente e que evolua de forma continuada. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse episódio e eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem sobre esse tema para os nossos ouvintes. Bom, eu diria o seguinte: o desenvolvimento de lideranças é mais um investimento estratégico. Preparar líderes conscientes e alinhados à cultura e aos objetivos da empresa é essencial para resultados sustentáveis. E uma coisa muito importante é esse programa ele ser fortemente sustentado pelas lideranças da organização, pelo conselho também, sabe? Porque esse patrocínio é fundamental, encarar com confiança e esperança um programa de desenvolvimento de lideranças é fundamental para que você colha bons resultados. Liderar é, acima de tudo, potencializar pessoas, criar ambiente de confiança e engajamento. Então, a gente precisa ter esse contexto bem instaladinho, né? Para que tudo possa caminhar muito bem. Excelente. Muito obrigada, Luiz e Leila, pelo bate-papo de hoje. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Agradeço muito a todos que nos acompanharam e quem quiser saber mais sobre esse tema ou sobre outros programas também que nós conduzimos, basta acessar o nosso site www.wisdom.com.br. E no nosso próximo episódio, o tema será Team Building, ação eficaz para melhorar as relações e otimizar os resultados das áreas e da empresa. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, nós teremos prazer em respondê-las. Basta enviar para o e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. A palavra agora é de vocês, Luiz e Leila, para uma breve despedida. Bom, Aline, eu agradeço a atenção dos ouvintes que nos acompanharam hoje e nos encontramos na semana que vem para falar sobre team building. Até lá. Então, vamos conversar de novo. Vou estar com vocês no próximo episódio falando sobre team building. E eu espero que vocês estejam aproveitando muito. E formulando perguntas, manda pra gente quer conversar com vocês. E tirar as dúvidas que vocês têm e falar sobre o que
os assuntos que vocês acham relevantes. Até a próxima! Bom, se você gostou, dê o seu like, compartilhe com os colegas, deixe seu comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando. Até breve!